Olá, meus amores, tudo bem? Hoje nós teremos a nossa aula de História e Geografia, tá? Então, nós vamos abrir a apostila na página 162, módulo 4. De onde vem cada família? Nós temos ali 4 imagens. A primeira imagem, a família Suemoto adora jogar bola. Segunda imagem, os Pereira se divertem pescando. Terceira imagem, os membros da família Abraão gostam de fazer as refeições juntos. Quarta imagem, a família Okereke gosta de conversar enquanto caminha. Aí nós temos duas perguntas referente a essas imagens. Lendo o sobrenome das famílias, você acha que elas vêm do mesmo lugar ou de lugares diferentes? Essas famílias têm origem em diferentes partes do mundo. A família Suemoto vem do Japão, os Pereira vêm da Europa, os Abraão da Síria e os Okereke da África. Então, vocês observam, né? Nós podemos observar que são famílias de origens diferentes. Pergunta 2. Quais dessas famílias mostradas têm costumes parecidos com os de sua família? Então, você pode estar conversando, né, com a pessoa que está realizando essa tarefa com você, né, e perguntando qual dessas famílias, né, se parece, né, com a sua, que tem os mesmos costumes, tá? Aí, nós vamos lá na página 163, tá? Nós vamos aprender um pouquinho mais sobre as famílias brasileiras. Você viu que cada família é de um jeito e que a vida das famílias podem mudar bastante. Você já imaginou como eram as famílias há muitos anos? Em um passado muito distante, este lugar que chamamos de Brasil era habitado somente por povos indígenas, que são os habitantes originais destas terras. Então, vocês vão pegar o marca-texto de vocês e grifar ali aquela parte do texto onde fala: este lugar que chamamos de Brasil era habitado somente por povos indígenas, que são os habitantes originais destas terras. Aí nós temos embaixo uma imagem de uma família, de um chefe Camacan, preparando-se para uma festa. É uma família indígena, né? Vocês observam pela imagem que eles costumam, né, pintar seus corpos, né, usar muitos enfeites, né, tirados da natureza. A parte também, né, olha, que nós observamos, eles usam poucas roupas, né, bem diferente de nós. Eles também se organizam em aldeias com moradias feitas de material retirado da natureza, como folhas e troncos de árvores. Muitos desses povos originários mantêm a forma de construção de moradias de seus antepassados, como mostra a imagem ao lado, né? A imagem de uma aldeia, certo? Agora nós vamos para a página 164. Aqui nós vamos continuar o nosso texto, né? Sobre os povos. Então, nós temos lá. Com o tempo, povos de lugares diferentes passaram a vir para o Brasil. No início, vieram os portugueses e, em seguida, muitos africanos foram trazidos. Eles tinham uma forma muito diferente daquela dos povos indígenas, de construir suas moradias, de se vestir e de viver. Então, nós também vamos grifar aquela parte do texto que fala que no início vieram os portugueses e em seguida muitos africanos foram trazidos, né? Porque depois dos povos indígenas, né, vieram os portugueses. Aí nós temos também duas imagens.
A primeira imagem representa a família de fazendeiros, né? E a segunda imagem, a família, né, de africanos, habitação de negros. Então, são duas famílias completamente diferentes. Depois vieram famílias de outras regiões do mundo, em busca de terras para plantar, de oportunidades de trabalho e de tranquilidade. Vocês sabiam que ainda hoje pessoas de diferentes lugares do mundo mudam-se para o Brasil? Como aqui nessa imagem. Nós temos a imagem de uma família de venezuelanos, né, desembarcando em Brasília no ano de 2018, certo? Agora nós vamos lá para a página 165. Aí nós vamos ter ali, ó, ao longo dos anos, muitas dessas pessoas começaram a casar entre si, misturando costumes e maneiras diferentes de viver. Dessa forma, as famílias foram aumentando e se tornando diferentes. O conjunto de todas essas pessoas e famílias que passaram a viver no Brasil deu origem ao povo brasileiro atual. Por isso, há brasileiros de características físicas muito diversas. Observe as duas imagens abaixo. Temos duas imagens, né, com atletas. A primeira representa os atletas brasileiros em uma cerimônia dos Jogos Pan-Americanos em Toronto, em 2015. A segunda imagem é da seleção brasileira de futebol feminino nas Olimpíadas do Rio de Janeiro de 2016. Observando, nós podemos ver pessoas, né, diferentes e cada um com as suas características, certo? Então, nós aprendemos um pouquinho sobre as famílias, né? Texto bem legal. Agora, vocês vão na página 166 para nós realizarmos duas atividades bem legais. Só marca X, ó, bem facinho. Número 1. Assinale os quadrinhos que contêm as respostas corretas. Lá do texto que nós lemos, né? Letra A. Quais foram os primeiros povos a habitar o Brasil? Será que foram os portugueses, africanos, bolivianos, indígenas? Vamos pensar. Qual foi a primeira parte do texto que nós grifamos com marca-texto, né? Nós marcamos que foram os indígenas, né? Os primeiros povos a habitar o Brasil. Letrinha B. Quais foram os primeiros povos de fora a chegar a estas terras? Será que foram os portugueses, italianos, africanos ou bolivianos? Agora nós vamos lembrar lá no nosso texto que a segunda parte que nós grifamos, né, foram os portugueses, né? Eles foram os primeiros povos de fora a chegar a estas terras. A pergunta 2, nós só vamos discutir, não precisa marcar na apostila. Olha lá, ao longo do tempo, pessoas de diversos países mudaram-se para o Brasil por diferentes motivos. Quais será que foram esses motivos? Se nós voltarmos lá no texto, tá? Lá na página 164, nós vamos ter lá, ó, depois vieram famílias de outras regiões do mundo em busca de terras para plantar, de oportunidades de trabalho e de tranquilidade, né? Então, seria essa nossa aulinha de História e Geografia, aprendendo um pouquinho mais sobre as famílias. Um grande beijo!